Boa tarde e bem-vindo ao Parlamento. Chega ao fim mais um ano político. Estamos hoje no cenário da Assembleia da República para fazer o balanço do Estado da Nação e vamos cruzar argumentos com representantes de todos os partidos. Participam neste debate Francisco César, do PS, Alexandre Poço, do PSD, Paula Santos, do PCP, Bruno Nunes, do Chega, Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, Rodrigo Saraiva, do Iniciativa Liberal, Rui Tavares, do LIVRE e Inês de Sousa Real, do PAN. Rodrigo Saraiva, o Primeiro-Ministro pode reivindicar ser o pai e a mãe do maior ciclo de crescimento económico das últimas décadas, como fez no debate do Estado da Nação? Boa tarde a todos. Não pode, e é engraçado porque no debate do Estado da Nação de há um ano, exatamente no mesmo dia 20, nós demonstramos com dias exatos que António Costa é omnipresente naquilo que são a governação socialista dos últimos 27 anos do país. E o ano passado falávamos em estagnação e este ano temos que falar de degradação, porque há 3 tipos de degradações que os portugueses vislumbram e veem e sentem no dia-a-dia. A verdade é que estagnação não houve, Sr. Deputado. Como? Estagnação não houve crescimento económico. Se não acha que o país vive em estagnação económica na última década, é um debate que mete para um programa inteiro. A questão é um facto que temos um país, é um facto que temos um país estagnado social e economicamente. Mas também deixe-me dizer, porque apesar do crescimento económico registrado, é isso que quer dizer. Quando saem dados a dizer que a economia está a crescer, que o emprego está a crescer, nós aplaudimos, nós gostamos. Nós gostamos é também que se fale verdade, que se faça as comparações e que se demonstre o quadro todo. Porque quando se fala que é a economia que está mais a crescer na Europa, também devemos dizer que fomos daquela que mais caiu, sobretudo quando foi a questão da pandemia. Quando falamos da questão que temos o emprego, e sem referir, que o PS não gosta que se refira, que nós devemos nos comparar é com os países que são similares a nós, sobretudo os países da coesão. E isso o Partido Socialista não gosta de falar, porque se nos formos comparar, obviamente, Portugal, a economia portuguesa está abaixo dos países com os quais nos devemos comparar. E quando falamos de emprego, daquele que existe, depois leva-nos isso a falar, temos empregos pouco qualificados e empregos de um país de baixos salários, em que depois o PS vem dizer que o salário mínimo subiu é certo, mas também aproximou-se do salário médio a baixar. E significa que a classe média portuguesa está a perder poder de compra. E com isto volta à questão da degradação, porque é a degradação dos serviços públicos, é a questão da degradação do poder de compra. O Alexandre ainda há pouco disse um dado que é bastante importante, que foi o aumento da receita só de IRS, que foram mais de 2 mil milhões do ano passado, ou só no IVA foram mais de 18%. Há partidos aqui que gostam muito de falar dos lucros extraordinários das empresas e não gostam de falar das receitas extraordinárias do governo. As pessoas não se queixariam de ter impostos altos se tivessem retorno naquilo que são os serviços públicos, mas não há retorno. Portanto, isto são problemas, são degradações. A juntar à degradação das instituições, que podíamos falar da questão do relatório da CPI, que já foi muito falado neste programa, podíamos falar das 13 demissões no governo, podíamos falar da utilização indevida dos serviços de informações, podíamos falar de imensas coisas. São 3 degradações que os portugueses sentem no dia-a-dia, que veem, e isso também não podemos negar. Deve-se falar a verdade aos portugueses. Se a economia cresceu, mas também foi uma economia que desceu mais que os outros. Devemos nos comparar com quem nos devemos comparar? Com os países, sobretudo de leste, que nos estão sempre a ultrapassar. Estamos nos rankings cada vez mais a descer. Isto é um bocado como a classificação do futebol. O país sempre a descer na classificação, o treinador permanece há 8 anos de um partido que governa o país em 20 dos últimos 27, é preciso resolver. Acredita que as medidas desenhadas pelo Governo podem levar a que haja mais casas no mercado a preços mais acessíveis? Depende de que propostas estamos a falar. Nós, quando votámos aqui o designado pacote mais habitação, não foi só isso que votámos. Votámos outra proposta de lei do Governo, especificamente sobre licenciamentos. E deixe-me fazer uma retrospectiva, porque o tema da habitação é, de facto, importante, muito importante. E é tão importante que a Iniciativa Liberal, logo no início da legislatura, trouxe este tema para agendamentos parlamentares. Inclusive com propostas concretas, sobretudo na questão do licenciamento, da simplificação e também da fiscalidade, entre outras propostas. Algumas delas, essas do licenciamento, chumbadas pelo Partido Socialista e que depois vêm a surgir na proposta do Governo do licenciamento. A proposta é essa que nós votámos a favor ainda esta semana. Já especificamente sobre o mais habitação, a história é outra. É curioso que na intervenção que o deputado Francisco César fez, usou por 6 vezes a palavra intervenção. Isto é a lógica socialista de quando há um problema. É intervenção, pôr a mão em tudo. Quando aquilo que deveria ser feito é
através da simplificação, como eu falei, e também de baixa fiscalidade, seja a fiscalidade mesmo no arrendamento ou sobretudo na construção e até na reabilitação, venha a permitir que haja mais oferta, que haja mais casas, que haja mais habitação. Nós, ao longo desta legislatura, em vários debates que aqui tivemos, demonstramos que esse é um dos problemas, com números factuais daquilo que é o índice de construção por década. Estamos numa década em que a construção é basicamente quase nula, comparativamente com as outras. Portanto, há esse problema. E com este programa, o que é que o Partido Socialista faz? Injeta subsidiação e faz um ataque brutal à propriedade privada sem moral nenhuma, porque o Estado é um dos principais proprietários. Tem imensos edifícios devolutos que poderia pôr no mercado, poderia aumentar a oferta. Tem na sua mão. Problema prévio. O Estado, seja o central, seja o local, muitas vezes nem sabe aquilo que tem e o que não tem. Óbvio. Terminando, há também aqui um problema que não é especificamente da questão da habitação, é o problema estrutural do país, que é o problema dos baixos salários e da asfixia fiscal com que as pessoas vivem. Porque se não fosse assim, o problema não seria tão grande como é. Daqui a pouco já vou pedir uma prioridade. Rodrigo Saraiva, a prioridade para a Iniciativa Liberal. O dinheiro é das pessoas e, portanto, a questão não é devolver dinheiro às pessoas. A questão é deixar de tirar dinheiro às pessoas. Faltam ainda mais 2 partidos falar nesta ronda final, mas eu arrisco já a dizer isto. Sejam todos bem-vindos à necessidade de baixar impostos, sobretudo do rendimento dos trabalhos do IRS. Sejam todos bem-vindos. Mas nós já não certo, depois deste debate, no próximo já havia mundo antes da Iniciativa Liberal. Vai baixar fortemente e também deve ser o sol também nascia antes da Iniciativa Liberal. E havia lua. E deixar aqui nós temos vindo a aumentar escalões de IRS. E deixar aqui um apelo que a todos os partidos, que o orçamento é o orçamento, não é para fazer sinalização de virtudes, mas há uma questão, e porque essa é orçamental, é uma questão de uma contribuição extraordinária, que ainda foi agora aprovada no Mais Habitação, que nós vamos continuar a combater, que é um escândalo, que é o ataque ao alojamento local que foi feito no Mais Habitação, é sobretudo ele também fiscal, e essa contribuição extraordinária tem que deixar de ser resolvida. Agradeço a todos a vossa presença neste debate, avaliado que está o Estado da Nação. Este é o último programa deste ano político, foi particularmente intenso. O Parlamento regressará em setembro, mas está sempre disponível na RTP Play e em podcast. Boa tarde e boas férias.